Seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro episódio do único podcast do Brasil focado especialmente em desmascarar picaretas do consórcio. Esse é o Pode Contemplar e estamos começando hoje o nosso primeiro episódio. E eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que a minha musa inspiradora, minha primeira aluna do método Hunter, aquela que começou do nada e hoje está nas alturas. E eu quero entrevistar com muito prazer. Palmas para a senhora Bianca. Bota a vinheta. Aê! Gente, vamos lá, Bianca. Presente-se pro pessoal. Quem é você? Quantos anos você tem? Da onde você veio? Vamos lá, eu me chamo Bianca, tenho 30 anos, 13 aí no consórcio, né, com o Daniel, aprendendo todo dia, é um aprendizado, né? É, Hoje eu tô nas alturas. Ah, tá. Ela tá sendo modesta, viu, gente? Na verdade, a Bianca ela não tem 13 anos de consórcio. Mentira, mentira. A Bianca ela tem 8 meses de consórcio. É, 8 meses. efetivamente, 8 meses dentro da Porto Seguro. Sou funcionária hoje da Porto Seguro, Porto Bank. Eu entrei 20 de março desse ano agora, de 2025. E graças a Deus e aos conhecimentos adquiridos aí, é, Os conhecimentos, prazer. Conhecimentos. aos conhecimentos adquiridos, estamos em ascensão, né? No meu primeiro mês eu já consegui bater a minha meta inicial, que eram 4 cotas, e assim sucessivamente, graças a Deus aí, tendo meu auge em agosto com Hum, 47 cotas vendidas. 47 cotas! Então vamos lá. É, Então, para você que pensa que sabe vender, talvez você saiba mesmo, ou talvez você ainda tenha algo para aprender, né? em agosto agora eu fiz 47 cotas no total, dando aí 7 milhões e pouquinho de crédito. Parabéns. Resultado fenomenal. 8 meses de consórcio. Quanto acumulado de venda esse ano? Ai, você me pegou, hein? 10, Já, 10, já barou, 12. tá batendo uns 10 milhões, 12 Não, já milhões, passou. 9, 11, eu acho que vai bater 13. por aí. 13 milhões. 8 meses, 13 milhões de venda de consórcio. Detalhe, tem algum cliente engrupido aí? Não, nenhum. É. Graças ao bom Deus. Tem algum cliente te infernizando porque você prometeu contemplação pra ele? Não, eu não trabalho com promessa de contemplação. Aqui a gente faz uma venda estruturada para que o cliente possa fazer a aquisição do seu bem o quanto antes, dentro da média, dentro das médias do grupo, no caso, né? Então, é levantamento de média de grupo aí dentro de 1 ano, 2 anos atrás, para a gente poder entender o que o cliente realmente precisa. Desse jeito eu vou acabar vendendo aqui. Ela vendeu pra mim ontem, tá, gente? É melhor, não vamos tocar nesse assunto. É o Bom, aluno superando o mestre. ó, é o seguinte, eu acho que o consórcio muda a vida. O consórcio transforma a vida das pessoas, tanto como cliente, como consultor, como vendedor, né? E eu quero saber um pouquinho mais da trajetória da Bianca até ela chegar no consórcio. A Bianca, você sempre foi vendedora? Sempre trabalhou no mundo de vendas? Sempre trabalhei no mundo de vendas. O meu primeiro trabalho foi na Subway, como atendente de fast food. Eu tinha 16 anos, eu trabalhava e estudava. E era muito difícil, né? Porque é muito complexo você trabalhar em fast food. Mas eu fiquei lá por 8 meses, entendi que aquele não era o meu lugar. Logo depois eu fui para o ramo imobiliário. Eu trabalhei como corretora de imóveis por um tempo. Aí eu tive meu primeiro filho. Aí depois eu comecei a empreender. Eu trabalhei. Nossa, se eu for falar tudo que eu já fiz Vai aqui. dar uma passadinha só por cima pro pessoal saber, porque às vezes a pessoa ela tá passando por um momento na vida dela e ela não consegue compreender, ela acha que não tem um sentido, que não tem um destino. Então, você compartilhando sua experiência vai ajudar muita Ah, gente. então vamos lá, né? Eu trabalhei fazendo doces. Eu tive uma empresa de trufas que eu vendia trufas na rua com o meu filho. Logo depois, o Daniel entrou comigo em sociedade, né? Iniciou comigo e com a minha mãe. Depois, a minha mãe saiu. E aí, o Daniel entrou e fez a expansão disso, distribuindo para os restaurantes ali próximo ao centro da cidade, aqui de Sorocaba. Aí chegou a época do calor, óbvio, eu não estava preparada para isso, né? E aí a gente acabou se encerrando essa empresa. Logo depois eu trabalhei num salão de cabeleireiro, aí fazendo de tudo. Aí eu também já trabalhei com limpeza de casas. Eu já trabalhei, nossa, já trabalhei, tive uma empresa de uniforme, eu já trabalhei no shopping, eu já trabalhei é, com moda alto padrão, que eu conheci muitas pessoas, muitas mulheres que me inspiraram. E eu pude ver também que a mulher pode participar do mundo business dentro desse cenário. Aí eu tive uma empresa, por último, de uniformes, né? E
dentro de um contexto geral, é que essa empresa veio a se encerrar por conta que a gente tem 3 filhos, né, Uhum. e esses 3 filhos, a nossa última filha teve problemas de saúde, e aí era impossível a gente conciliar, porque a empresa tinha um grande número, mas na verdade da verdade era só nós 2, né, por trás desse grande número, embalando muita camiseta e tirando muita ponta de fio. E antes de ter essa empresa de uniforme, a gente teve uma empresa de máscara, né, essa empresa de máscara começou comigo, e eu comprava máscaras de R$ 3 e revendia essas máscaras, customizando elas, para que a gente pudesse vender para noivas que estavam casando, para eventos especiais. Aí até que uma pessoa me pediu uma máscara personalizada para a empresa dela, e aí a gente fui atrás para poder ver quem poderia, aí personalizava, eu levantava às 5 horas da manhã, costurava, todo aquele rolê, né? E um dia o Daniel pegou e falou assim pra mim, ele foi comigo me acompanhar a comprar os tecidos, e ele falou assim pra mim, mas o que que é esse tecido aqui? E aí a gente descobriu um tecido que era anti-Covid, né? E aí ele falou, eu vou montar aqui e a gente vai levar num amigo nosso pra ele conhecer esse produto. E ele conhecendo esse produto, não quis nem saber da máscara comum, e aí a gente criou a Malibu Protect, que era uma máscara anti-Covid. E foi um sucesso Até que o no Covid acabou. Foi um sucesso, e aí a gente entrou em 120 lojas, né? 180 pontos de 180 venda. pontos de venda, Uhum. empresas grandíssimas que a gente começou a atender, graças a Deus. E depois disso acabou a pandemia, não teve mais o que fazer, né? Com aquele quinquilhão de máscaras. E perante a nossa honestidade diante dos clientes, eles decidiram se tornar nossos clientes de uniforme. E aí a gente começou a servi-los dessa forma, e começamos a fomentar através da internet também. E assim o produto foi crescendo, né? A empresa foi se expandindo, porém sempre conosco encabeçando a empresa. Até que Até que a tem empresa. que falar as coisas cruéis da vida também, né? Até que a gente não conseguiu administrar tanta gestão financeira, tanta gestão de recurso, vendas, comercial, marketing, a gente faliu. A gente Quebremos. quebrou. Quebramos e foram muitos processos, né? Tanto financeiro quanto da saúde da nossa filha, né? Que era uma prioridade para nós, né? Então, administrar 3 crianças em uma empresa não é tão fácil assim. Com dezenas e dezenas de clientes raivosos, não vacinados. E daí, então, a gente veio a encerrar essa empresa e A Bianca não tá querendo falar. Eu tava puxando a entrevista para outro lado, mas já que ela tocou no assunto, a gente acumulou 400 mil em dívidas. 400 mil em dívidas. Para uns pode ser muito, para outros pode ser pouco, mas se você, assim como é uma pessoa normal, é muito. é É muito. muito. E se você acha que é pouco e não tem 400 mil na conta, você é um tonto, tá? Porque é muito dinheiro. É. E aí aconteceu um ilustre. Eu já tinha, né, experiência com consórcio, muita experiência, mas eu não queria voltar a vender, porque naquela época eu aprendi a vender consórcio como vocês, do Bota jeito pra dentro. errado. E aí eu tinha muito problema, né? E não era só isso, né? Eu também estava infringindo os meus valores. Então, que tipo de ser humano sou eu que preciso engrupir alguém para vender algo, para pôr o pão na minha mesa, entende? E eu não queria voltar para o consórcio de jeito nenhum, mesmo sendo uma das pessoas mais confiáveis e conhecidas. E o meu conhecimento no consórcio sempre foi assim. Eu sou pioneiro no consórcio aqui, na cidade de Sorocaba. Eu sou um dos mais antigos a falar e a defender a bandeira. Porém, para aprender a vender, e outra coisa, o vendedor comete muito essa falha. Não prospecta, não enche o seu funil, vai chegando no final do mês, precisa bater meta e aí é obrigado a colocar para dentro aquele cliente que não necessariamente tem a condição, né? E eu não queria voltar, mas aí a gente perdeu tudo, tudo, meu amigo, tudo, 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 tudo. Nome, carro, casa, assim, a gente ficou bem na pindaíba mesmo. E aí a Pindaíba, eu quero que você fale um pouquinho de Pindaíba. Conta como é que era a sua Pindaíba, mas seja transparente. Deixa o ego de lado, conta a verdade. Essa fase, Ah, março, fevereiro, antes de você iniciar no consórcio, como é que estava a sua vida? essa decisão de voltar para o consórcio foi um dia que a gente não ia dar conta nem de entregar os pedidos. E aí a gente sentou, né, ligou para todos os clientes que tinham ainda valores conosco
E, gente, foi um luto mesmo, porque o Daniel sabe o quanto eu amei essa empresa. Tipo assim, empresa que nem filho, tá, gente? Tipo, a empresa que nem filho. E quando ela falha, ela morre, entendeu? E morreu um filho meu, entendeu? Eu tive muita dedicação, muito amor, muita muito tudo ali, porque eu trabalhei com a nossa empresa de uniformes até um dia antes da nossa filha nascer, né? Da nossa terceira filha. Então eu trabalhei sexta-feira, fui para São Paulo, voltei 8 horas da noite, saí para jantar em família. No sábado de manhã fui internada para poder ter a Isis, né? Mas voltando no assunto Pindaíba, olha, é triste. A gente perdeu o carro, perdi a casa, fui morar, eu morava numa casa padrão bom, saí, tirei meus filhos da escola particular, vendia minhas roupas, separava as roupas do guarda-roupa, vendia no brechó para poder ter dinheiro para abastecer, que eu ainda tinha o carro. Então, A gente não podia nem emprestar dinheiro de porque eu não ninguém. tinha como Não pagar. sabia como é que ia pagar. Então eu não posso pegar emprestado. Então, tipo Cara, assim, você sabe o que foi que é você tenso. pegar, tipo assim, a gente fazia inventário do que tinha em casa, a gente podia vender. É. Galão de água, que a gente não usava. Ó, ferro É, de passar, tenho dois, vai vender um? Tenho galão de água que não tô usando, então vai vender. Eu tenho brinquedos e roupas que eu não uso, vai vender no brechó. Então, tipo assim, tudo bota no busca. LX, impressora velha, Tudo liquidificador, buscando. até liquidificador de R$ 35, não foi nessa época, mas já vendemos pra se Foi... manter. Então, Entende? assim, foi uma época muito difícil, foi muito doloroso, né? Óbvio passar por isso, ninguém gosta de passar. Com 3 filhos, tá, galera? Três É, filhos e uma bebê, né? Um não, dos três, uma bebê. duas Duas crianças e um bebê, crianças né? e uma bebezinha. É, e assim, graças a Deus nada nunca nos faltou, mas foi uma época muito difícil, muito dolorosa, porque daí começa a te afetar no psicológico, E né? como é que era o julgamento das outras pessoas? Conta isso aí. Ah, era forte, né? Vamos usar forte. É. É porque assim, você consegue. A minha mãe dizia que a gente consegue contar os amigos na palma de uma mão, né? E sobraram-se dedos. Sobraram-se muitos dedos quando tudo aconteceu, porque enquanto tá dando tudo certo, é tudo muito bom, né? Quando as coisas começam a não sair como planejado, é que você é irresponsável, você não Ah. poupou, por que que você foi fazer isso? E você. Ai, Teve, isso teve, aí é superficial, teve um dia tá? que um primo meu falou assim pra mim, mas também você quer ser rico? Eu fico olhando pra cara dele e falei assim, você quer ser pobre? Meus pêsames, eu quero ser rico mesmo, é Eu verdade. acho que a gente sempre tem que buscar o melhor, né, para nós e para nossa família. E eu sempre falo que todo mundo que está buscando algo em prol da sua família, um crescimento não só dele, mas como todos, né? Aquele negócio, né? Quem vence com você quando você vence? Então, hoje em dia eu sei contar quem vence comigo quando eu venço. E é realmente, hoje eu consigo falar desse assunto sem chorar. Mas aconteceu o caso de eu ser ameaçada, e é ameaçada de verdade, tá? Porque eu fui ameaçada por uma pessoa e isso me trouxe um gatilho muito forte, né? Porque essa pessoa foi extremamente invasiva, né? Essa pessoa tinha muitos detalhes sobre a minha vida pessoal e envolveu meus filhos. Isso foi muito impactante pra mim, me impacta até hoje. Mas ao falar pra essa pessoa o que estava acontecendo, tipo assim, expressando de verdade, do fundo do meu coração, porque há muito tempo eu aprendi a não trabalhar com mentira, né? Então, tudo que eu expus é a realidade mesmo, assim. E aí, quando eu falei pra essa pessoa o que estava acontecendo, essa pessoa me abraçou e desejou que Deus me abençoasse, que disse que tudo ia dar certo pra mim. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com a verdade, por mais que doa e por mais que seja desagradável. Antes a gente trabalhar com uma verdade que vai ser honrada, tipo, eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou ter dinheiro um dia pra te pagar. E eu tô pagando, né? Então, assim, que Ah, bom. gente, isso foi no ano passado, hoje nós estamos em dezembro, os Tá últimos dias de fazendo um dezembro de ano, 2025. Essa empresa a gente quebrou ela em fevereiro, janeiro, na verdade, desse ano, e através da Bianca, que tomou a decisão de voltar para o consórcio, né? Foi um dia de noite, a gente tava andando na rua com os nossos filhos, né? Prestes a entregar a casa que a gente morava. É... Cheguei pra ele e falei assim, olha, eu sinto que eu vou voltar a trabalhar com consórcio. Aí ele, você tá maluca? Aí Não, eu, na não. verdade, ela não falou isso não. Ela falou assim, Deus falou comigo.
Eu não ia entrar nesse aspecto, Não, eu não tô nem mas. aí pro julgamento. Fale, Então, Deus mas falou foi comigo. isso. Eu falei pra ele assim, eu falei, olha, Deus falou pra mim que eu vou voltar a trabalhar com consórcio. Que é pra voltar e é pra encerrar E essa é pra empresa. encerrar essa empresa. Daí ele parou assim na rua, olhou pra minha cara e falou assim: Você tá falando pra encerrar essa empresa? Aí eu falei: Eu Eu tô. já tava tentando há meses convencer ela. Eu falei: Eu tô. Amanhã a gente vai ligar pra todo mundo, mandar mensagem pra todo mundo e a gente vai encerrar isso, porque já deu. Acabou e acabou. E eu sou uma pessoa assim que eu falo, né? Que a gente tem 16 anos de casado e aí eu falo muito que não me perturbe, porque depois que eu decidi um negócio, tá decidido e eu vou até o fim. Ela é determinada. Eu E sou assim, ó, muito. você para pra analisar. A gente sem dinheiro, quebrado, um monte de gente com ódio da gente. Não podia postar uma foto na rede social que já vinha um monte de capeta enviado do demônio atribular a gente. Mas aí você lembra daquele louvor do Lázaro? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. É, tudo é um E aprendizado, assim, ela né? tomou essa decisão, eu não queria voltar, porque eu achava que eu teria que enganar as pessoas para vender consórcio. Só que aí ela tomou essa decisão, foi uma decisão, a decisão mais difícil das nossas vidas, né? Porque a gente tinha fluxo de dinheiro. Quer dizer, se a gente continuasse, a gente não ia passar necessidade. Só que a empresa não estava bem e estava piorando, entende? E a gente tomou a decisão de reduzir o nosso padrão de vida, né, para Drasticamente. máximo. A gente morava numa casa, num dos melhores condomínios de Sorocaba. A gente foi para um apartamento de 50 metros quadrados, né? Os E filhos saíram das escolas particulares, os todo nossos, mundo os foi pra nossos escola móveis nem pública. cabem, nem cabiam, né? Uma coisa encavalada em cima da outra. Muita coisa foi vendida, né? Por Muita coisa causa. foi vendida porque não tinha E espaço. nem dinheiro. É. E essa bênção de Deus na minha vida, ela foi e falou, mano, nós vamos vender consórcio. E aí ela foi, eu falei, tá bom, eu vou com você, só que é o seguinte, eu não vou mentir pra ninguém. E é aí que as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a usar o meu conhecimento, entende? De uma forma transparente. E comecei a entender. Quando eu vendia consórcio, lá no passado, eu ficava olhando, tinha uma coisa chamada tabela de lances, sabe? A gente está com a Porto Seguro desde 2013. E eu vendia para os meus clientes não tinham dinheiro para ofertar lance, né? E o massa do consórcio é ser contemplado, né? O consórcio é um excelente produto, mas não tem nada mais gostoso que ser contemplado. E eu olhava aqueles lances altos, 65, 66, naquela época, hoje tem lance mais alto que isso. E eu ficava pensando assim, mano, quem que são esses caras? Quem é os caras que tá dando 65% de lance, mano? Por que que eles não Doideira, né? aparecem na minha vida, né? E aí eles apareceram. Amém, né? É. Aí a gente decidiu entrar com o consórcio, né? E aí eu fui. Não sei se você quer que especifique isso aí. Não, eu quero só finalizar. Então, para finalizar, a gente está aqui com a Bianca, que é ex-vendedora, vendedora não, ex-atendente da Subway. Qual que era o valor do seu registro em carteira na Subway? Nossa, eu vi esses dias. 2012. R$ 432. E fale abertamente para as pessoas, não é para se gabar, gente, mas as pessoas precisam saber que consórcio enriquece. Seu último lerite quanto foi? 42.327. Lerite, né? Contra-cheque. Isso porque ela é CLT. Ela ganha 1% de comissão, 1,3 na média. Na média, bati isso mesmo. E aqui na Times, para quem decide se tornar um representante, um parceiro, pode chegar até 2,5% de comissão. Então você pensa, esse resultado que ela teve de 40 mil, se você fosse um colaborador da Times, estivesse representando a nossa empresa, usando o nosso conhecimento, o nosso sistema, o nosso nome dentro da companhia, você poderia ter feito esse mês aproximadamente 100 mil reais. E eu não estou brincando. Então é isso. Essa é a história da Bianca. Obrigado, Bianca, De nada, pela tamo sua junto. participação. E assim, a Bianca foi a minha primeira aluna. E diga-se de passagem, ela foi a pior aluna e eu fui o pior professor. E deu esse resultado. Por que que eu digo isso? Porque a gente é um casal, né? E só quem é casado sabe, né? Se comunicar com o cônjuge muitas vezes, ainda mais em tempos de crise, É. é difícil. É muito difícil porque é uma dor compartilhada, né? Então, assim, às vezes a gente não quer assumir a responsabilidade, a gente só quer achar um culpado. E não existe culpado, gente. Não existe. Deu ruim. Eu sou uma pessoa que tenho. Ele brinca comigo, né? Eu sei que você estava encerrando, mas é só pra gente Não, pontuar. continua. Ele brinca comigo, ele fala assim. Uma vez ele chegou pra mim e falou assim.
Eu não sei na onde que você tá vendo tanto ponto positivo nisso aí, porque não Hum, tem. E eu sou uma pessoa muito positiva mesmo, assim, tipo, e eu decido e que vai fazer dar certo e vai dar certo. Gente, vai dar certo, entendeu? é. Vai dar certo, Se eu sou você tiver que maluca, vai comprar o dar certo. consórcio, compra com ela, Cobra comigo que eu ela contemplo. contempla. Tanto é que os que eu vendo, eu deixo para ela contemplar, porque essa aqui tem pozinho de ouro nas mãos, é Mas é porque eu inacreditável. acredito, gente. Eu acho que assim, se a gente tá. Se tem uma estratégia a ser seguida. Se você confia no meu trabalho, eu confio em você, então assim, vai dar certo. Vamos seguir o plano e vai dar certo. Até quando tem alguém que foge dessa métrica, eu já falo, olha, a gente não vai prosseguir porque do jeito que você está fazendo não vai dar certo, eu não trabalho desse jeito, eu sou honesta com vocês, eu abro o grupo, eu pesquiso, ele sabe disso. Eu não sou uma pessoa, às vezes eu demoro, tipo, você fala, ah, beleza, entendi o que você quer. Eu vou voltar a falar com você quando eu tiver a vaga. Porque não é uma coisa que a gente acha E do dia pra a gente noite. segura o cliente até que a vaga boa, perfeita, apareça. A gente É. não põe a venda para dentro só por causa da nossa comissão. Pelo contrário, quando a gente empreendeu, a gente aprendeu, né, na empresa de uniforme, a trabalhar com o ovo dentro da galinha, É. né? E a gente sabe o quanto é doloroso quando você precisa daquele ovo e aquele ovo simplesmente não existe, que é o que as pessoas fazem por aí enrolando os outros. Entende? Hoje a gente faz um trabalho tão estruturado que eu vendo consórcio, a Bianca vende consórcio, a gente ainda empresta o dinheiro para o cliente da Lance em várias situações. Então a gente faz o máximo possível para que o cliente tenha êxito. Então isso não vai só no consórcio, a gente checa a restrição para ver se o cara está com o nome legal, se consegue crédito no mercado. Eu gosto muito de atender empresários. Eu checo a questão do empresário, se ele pode de repente pegar uma linha de crédito É governamental. porque, na verdade, o que acontece muito com o empresário, que hoje também são o foco dos meus clientes, é que ele é, tem muito dinheiro entrando, mas ele não sabe onde está o dinheiro, né? Uhum. Então, esse é o trabalho aí do Dani e ele traz isso aí muito, eu acho isso muito bacana, porque assim, ah, eu ganho 100 mil, mas acaba-se o dinheiro, eu não tenho nada, né? E às vezes o cliente vem empolgado, ah, eu quero comprar 1 milhão. Calma, amigo. Agora você não vai comprar 1 milhão. E, gente, eu ganho pra vender 1 milhão aí. E eu falei, Não dá. Agora você não vai comprar 1 milhão, Segura porque sua não é o onda, dentro momento do de seu você comprar um fluxo você milhão. não consegue pagar. Tem Exato. as ofertas de lance que você precisa ter uma reserva para fazer os pagamentos desse lance, entende? Ah, eu tenho um imóvel. Beleza, vamos fazer um home act, então, com o imóvel. Aí entra o Dani, tipo assim, olha, tem essas opções. A gente pode pegar um Pronamp, um FGI, né? É, Isso. se você tem um imóvel, a gente pode usar o seu imóvel como garantia, né? E isso é uma das jogadas mais incríveis do consórcio. Você pega um consórcio hoje, por exemplo, vamos dizer que você tem um imóvel de 1 milhão e você quer alavancar, você quer ter dois imóveis de 1 milhão. O seu imóvel de 1 milhão está quitado. Então o que que a gente faz? A gente faz um home equity, um empréstimo em cima desse imóvel, tá? E esse empréstimo a gente vai usar para ofertar lance numa carta de 2 milhões, ok? Então, vamos dizer que a gente consiga 700 mil em cima desse imóvel de um Uhum. milhão. Esses 700 mil a gente vai dar de lance no consórcio de 2 milhões. E aí você vai falar assim para mim, Daniel do céu, mas você vai pegar um home equity? Os juros do home equity é 1,6% ao mês. Então é extremamente absurdo. Só que o que que acontece? Com esse dinheiro do Home Equity, eu vou contemplar as cartas de consórcio e algumas eu já tenho até contemplada. Boa parte dos casos eu já posso fazer só a cessão de direito, só transferir a cota. E aí o que que a gente vai fazer? Compra a cota contemplada ou faz lance, contempla essa cota, certo? E a gente tem 2 milhões. A gente não pegou 700 mil emprestado? Tá, beleza. Esses 700 que a gente pegou emprestado, a gente vai quitar o saldo devedor. Quer dizer o quê? Se os juros é 1,6% ao mês e eu demorei 3 meses para conseguir fazer a quitação, eu gastei 4,8% de juros. Então quer dizer o quê? Hoje um cheque especial é 15% ao mês. Sim. Entende? Então já é uma economia gigantesca. Você está emprestando dinheiro para ofertar lance. E aí o consórcio tem um grande macete que a massa de vendedor engana todo mundo falando que você faz o consórcio para alavancagem, se aliena o próprio imóvel. As administradoras que permitem alienar o próprio imóvel são poucas, entende? E não são tão consolidadas, né? Hoje, as maiores administradoras que são mais confiáveis, por que são mais confiáveis? Porque elas estão aí 80, 100 anos no mercado, são regidas pelo Banco Central, são administradoras que têm um histórico, são administradoras que já encerraram os grupos, são administradoras que têm outros ramos, né? E Não construíram uma dependem somente do. credibilidade.
São empresas que não dependem normalmente somente do consórcio, tá? São empresas que têm outros produtos dentro do seu leque que pode suportar a empresa caso uma quebra, vamos dizer assim, E aí entendeu? o que que acontece? Esse tipo de empresa que é mais confiável, do meu ponto de vista, e me perdoem aí quem trabalha com empresas menores, né? Não E tô tá dizendo, tudo bem, né? não tô dizendo que elas Tipo, não são confiáveis, mas eu estou num relacionamento com a Porto Seguro, né, há mais de 13 anos, então eu tenho que defender a Porto Seguro, né? E eu tenho outras administradoras que eu conheço de reputação no mercado, né? Como por exemplo a Rodobens. Rodobens tem uma reputação incrível no mercado, né? E tem outros que já não têm uma reputação tão boa. E eu vou falar pra você mesmo que você se ofenda. Se você trabalha na Embracon, peça conta, tá, cara? Porque você tá no pior lugar do mundo, tá? É assim, a empresa é ruim, a empresa é boa. Eu não tô falando disso, tô falando de reputação, entende? Eu tô falando que você ter uma bandeira como a Porto Seguro abre portas. E aí, essas empresas um nome que grandes, vem antes de você, né? aí você não precisa vender a empresa está vendida, né? A Porto Seguro é uma das empresas com a reputação, a melhor reputação do mercado de credibilidade. E eu não estou falando de Reclame Aqui, eu estou falando de cliente, de boca a boca, de cliente que fala assim, mano, a Porto Seguro é top. É isso Só mesmo. finalizando aqui, o que que acontece? As administradoras grandes, elas não permitem que você aliene um imóvel que já está no seu nome. Porém, Correto. ela permite que você faça a quitação de financiamento. Então, quando você empresta um home equity e faz um consórcio para quitar o financiamento, você não vai pagar ITBI. Entende? Você não precisa fazer aquela jogada que o pessoal fala, compra de física para jurídica, que num imóvel de 2 milhões você estaria gastando à toa 120 mil reais. Entende? Exato. Então, dentro dessa estratégia, eu consigo alavancar o cliente e eu tiro ele de um juros que ele fosse fazer um financiamento. Ele ia pegar um juros de financiamento aí de 12% ao ano. Se ele está fazendo empréstimo com garantia, ele está pegando 16, 18% ao ano. Eu tiro ele desses dois juros e jogo ele no consórcio num juros efetivo final de 4% ao ano. 4% ao ano. Isso quer dizer o quê? Ele vai É pagar. muita informação, tá? Mas depois vocês podem chamar a gente que você tem pra conversar com Ah, vocês. e aí, cara, 4% ao ano. Cara, se você entende de juros, não existe. É ridículo, 4%, né? É muito pouco. 4% ao ano é linha de crédito governamental. O Pronamp e o FGI, que são consideradas as melhores linhas de crédito do mundo, os juros é 6% ao ano. Entende? Exatamente. E em alguns casos, no Home Act, eu consigo dar até uma carência. O cara pega o dinheiro hoje e nunca vai pagar. Ele vai quitar antes de pagar a primeira parcela. Tá? Então, esses são os conhecimentos aí que nós temos para compartilhar. Se você hoje tem um fluxo legal, você está ganhando dinheiro, você precisa investir, cara, você precisa investir, isso é um fato, patrimônio, precisa crescer em patrimônio. Você pode nos procurar para procurar o melhor investimento para você através do consórcio. Se você quer fazer uma alavancagem, se você precisa construir, procure-nos para fazer um consórcio. Agora, se você não tem um fluxo, se você está quebrado, se você precisa de dinheiro, aí você precisa vir trabalhar com a gente e vender consórcio. Então, com vocês, a Bianca, ex-atendente da Subway, de R$ 474 por mês na carteira para R$ 42 mil. Estamos com uma média aí de 30, que está aumentando, né? Média dos Graças a últimos Deus. 3 meses, 30 e poucos mil. Graças a Deus. CLT com comissão de 1%. Hoje aqui na Times, eu estou pagando 1,5%, podendo chegar até 2,5%. Então, sinta-se convidado para vir nos representar. É isso? Exatamente. Tem É. alguma coisa que você quer compartilhar, Bianca? Acho que não, acho que é só isso, né? Se alguém tiver mais algum tipo de dúvida, pode trazer pra gente, né? Porque é, é o que eu sempre falo, né? A gente falar sobre juros, sobre fonte de crédito, é uma coisa normal. Então, assim, às vezes quando a gente fala, eu não vou dar conta de vender isso, eu não vou, não tô entendendo. Gente, a gente tá aqui pra isso, né? Então, tipo, eu aprendi na dor que a gente não pode ter vergonha de perguntar. Antes de você perguntar do que passar uma resposta burra, pelo amor de Deus, não passe resposta burra pro seu cliente. Não passe resposta burra para as pessoas. Fala assim: olha, eu não sei o que significa, mas eu vou buscar e vou trazer para você. Entendeu? Então, assim, isso passa confiança, isso passa credibilidade. As pessoas gostam disso, não, pelo amor de Deus, não se sintam envergonhados em perguntar. Pergunta, 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 pergunta. Não entendi. Desenha. Então a gente desenha, bota no papel, uai, e traz aí para vocês poderem entender da melhor forma possível, tá bom? Então é Então é isso. isso. Gente, muito obrigado, meu amor, pela sua presença, De por nada. compartilhar os seus conhecimentos.
Esse foi o primeiro episódio do Pode Contemplar. É o único, primeiro e único podcast do Brasil focado em falar a verdade sobre consórcio. Vai abrir a mente tanto de quem vende quanto de quem compra. Exatamente. Gratidão. É o momento de rasgar os panos. É o momento de rasgar. Vamos rasgar a verdade aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, Bianca, na sua opinião, qual é o melhor perfil de cliente? CLT ou PJ? Nossa, eu acho que eu tenho bons clientes, tanto PJ quanto CLT. Eu acredito que o bom cliente é o cliente que entende sobre o produto. Não aquele que quer ser o vendedor, tá? Por favor, gente, não queiram ser o vendedor. Porque assim você acaba não tendo a abertura pro vendedor poder te explicar aquilo que ele sabe, que ele ensinou, né? Mas eu tenho excelentes clientes, tanto PJ quanto pessoa física. Ele tem que ter uma boa oferta de lance, né? Entender isso, que não existe mágica no consórcio. Ou você tem um lance para que ele saia mais rápido, ou você está fazendo isso realmente como investimento e acumulando dinheiro para que no futuro você seja contemplado, né? Isso aí a longo prazo, no caso. Vamos para a segunda pergunta aqui. É, Você prefere atender um cliente de operação de curto prazo ou você prefere atender um cliente conservador que vai fazer para investimento? Qual é o melhor cliente? Nossa, aí é forte, hein? Peguei no seu íntimo. Eu tenho uma resposta aqui. É, Eu gosto da emoção do curto prazo. Se for um cliente É, com um potencial aí, eu gosto, porque o sucesso do cliente é o meu sucesso. Não que ambos não irão ter sucesso, mas o cliente a longo prazo, se ele não tiver estruturado mentalmente, ele acaba desistindo ao longo do processo e acaba não tendo êxito e tendo aquela imagem de que o consórcio não é bom. E isso não é verdade. Assim, se você já está colocando a longo prazo, você já sabe o que é um longo prazo, entendeu? Você vai ter que pagar parcelas, está concorrendo no sorteio. Então é isso aí. Agora o cliente a curto prazo é aquela emoção, né? De achar o grupo certo, a hora que contempla. Eu tenho um cliente maravilhoso que foi contemplado no primeiro mês, ofertando lance, num grupo de CA, de crédito alto, que não contém lance embutido. Foi tudo recurso próprio. E foram. Normalmente, esses clientes de curto prazo são clientes que são negociações mais longas. É, eu fiquei aí quase 2 meses em negociação com ele. O Daniel desistiu dele, eu não, tá? Eu não desisto de vocês. Eu sou persistente, eu não desisto, porque eu acho que é assim que essa ideia surgiu na sua é que eu cabeça. não sou vendedor, né? Eu sou professor. Então, tipo assim, é assim que a ideia surgiu na sua mente, na sua cabeça, você vendo ali o seu financeiro, você pensou, eu posso, eu quero fazer um consórcio, eu vou estar ali realmente para te ajudar a concluir essa etapa, entendeu? Mas aí, respondendo a sua pergunta, eu gosto de um curto prazo, assim, eu gosto Prefere o dessa, curto prazo, eu gosto então. dessa emoção. Até porque, quando a gente fala de curto prazo, a gente está envolvendo a urgência do cliente e não a nossa. Então, quer dizer o quê? O cliente tem uma necessidade de comprar. Ele Uhum, vai comprar, porque ele exato. precisa. E segunda situação também, quando a gente faz um curto prazo com um cliente sensato, tá, gente? Não vai É o que eu pegar o falei. cara e falar que você vai fazer um curto prazo com o cara com lance embutido. Falando nisso, ó, eu vou falar um negócio aqui, ó. Já tô falando de polêmica aqui, ó. Ai, entra num consórcio e usa o lance embutido. Cara, lance embutido não salva ninguém, não, viu? Ele é só um complemento, né? Lance Um aditivo. embutido não contempla. O que contempla é recurso próprio. Você É, precisa. O lance embutido é um complemento, tá? isso, um E- aditivo, né? Então, se a pessoa falou pra você que você vai ser contemplado com lance embutido, parabéns, você está sendo enganado. Tem mais uma pergunta pra Não, você. assim, você pode ser contemplado com lance embutido. Em Você 90 não. dias? Não, 90 dias não. Você pode ser contemplado com lance embutido, mas isso aí entra no cliente a longo prazo, né? Então, tipo assim, uma extensão disso, um grupo rodado. Por favor, gente, grupo informação, sair contemplado com lance embutido. Não, não vai sair, tá? Então, E assim, como que a gente sabe se a gente está entrando num grupo de informação? o grupo precisa ter rodado algumas assembleias. Eu normalmente coloco os meus clientes com um grupo rodado aí em torno de 6 assembleias, porque daí a gente consegue ter um histórico, uma média dos últimos 6 meses. Entendi, tá, mas assim, ó, por exemplo, se eu sou contemplado, ou sei lá, eu tô entrando num grupo em andamento, como que eu posso entrar num grupo em andamento? Tipo, outra pessoa sai pra eu entrar? Explica isso pra nós. Não, um grupo em andamento, ele pode ter sido iniciado sem ter terminado de vender todas as cotas do grupo do grupo efetivo, né, no caso aí. E pode ser também que seja
Cotas de pessoas inadimplentes, né? Hoje em dia, na Porto Seguro, 3 meses de inadimplência, você é cancelado sua cota, né? Caso você não tenha interesse em renegociar, é cancelada sua cota e outra pessoa vai entrar no seu lugar para que o grupo tenha sustentabilidade para manter os restantes dos participantes, né? Entendi. Aí fica uma questão muito complexa, né? Porque assim, ó. Mas É, lembrando que tem começo, meio e fim, tá? Os grupos da Porto Seguro. Então, tipo, eles começam, no seu contrato já vai ter a data de término deles também, tá? porque assim, ó, tem grupos que estão sendo comercializados há 30 anos por algumas administradoras. É triste, mas tem que ser o famoso grupo aberto, né? Então quer Não dizer o tem quê? fim. Todo mês contempla 5, 6 e esses 5, 6 são repostos. Isso acontece muito com a administradora. Vou dar a letra pra você não cair nessa aí. A administradora que vende prazo fixo. Se você vai entrar no grupo e qualquer grupo tem o mesmo prazo, é porque eles fazem reposição de participante, Exatamente. tá? Então, Exatamente. se você vai entrar, se tiver alguém com uma opinião divergente da minha, eu convido para vir aqui que eu quero entender, tá? As pessoas, principalmente se você trabalha na Demicon, vem conversar comigo, porque o pessoal da Demicon foge de mim. Eles não querem me contar como que funciona, e eu fico em dúvida. Eu fico em dúvida, porque muita gente defende com amor ou com ódio no coração, um dos dois, né? E eu fico em dúvida se essas pessoas estão defendendo uma mentira, né? Ou será que essas pessoas elas não se sentem aptas a debater? Então, se você trabalha na Demicon, eu deixo o convite para você vir sentar aqui e me explicar, mas você tem que entender do produto, porque eu vou perguntar, entende? E isso não é só para mim, porque assim, ó, grandes clientes, eles entendem o produto. Eles Quem entendem. compra sem saber o que é uma taxa administrativa e tal, é o cara assim, Um de fundo duas de. uma, É ou o assim, cara é até muito. a taxa administrativa, muitas pessoas perguntam e acham que sabem. Mas o que que é um fundo de reserva? Entendeu? A pessoa não sabe o que que é isso. Qual é o valor? Qual é a porcentagem hoje do seu seguro de vida? O seu consórcio tem seguro de vida? Percentual de lance, que Entendeu? normalmente Percentual de é sobre a lance. categoria, a pessoa não Qual é o sabe valor do redutor? o que que é categoria, entende? O que que é custo efetivo final, entende? O que é, por exemplo, eu tenho um redutor de 50% na minha parcela. Verdade. Por que que você acha que isso é, tipo, é benéfico pra você? Por que que isso é um benefício? Você sabe por que que isso é um benefício? Você sabe como que foi criado esse negócio de redutor na parcela? A gente Eu sabe. sei, eu Por sei. exemplo, a Porto Seguro criou o redutor de Quem parcela. inventou foi a Porto Seguro! É assim, eu não tenho informação suficiente pra dizer que realmente foi a Porto, mas Menina, foi em 1992 que foi feito isso aí. Foi o ano que eu nasci. aí elas falam que assim, o redutor de parcela, se você me permite, né, ele foi criado como plano aluguel para pessoa. Antigamente se chamava PA, Plano É, Aluguel. plano aluguel. Ele foi criado para que a pessoa pudesse ter o objetivo da casa própria pagando aluguel. Então a parcela era reduzida até a contemplação. Isso se mantém até hoje. Mas vamos lá. A Porto Seguro tem um número de participantes muito menor do que das outras administradoras. A gente tem grupo hoje com 600 pessoas, 400 pessoas e 900 pessoas. Isso tudo são grupos de imóvel, tá? De automóvel, nossos grupos vão até 600 pessoas, tá? Tem grupos pesados também, mas aí é outro âmbito. Mas o que eu ia trazer para você por que, Bianca, que eu pago em determinada administradora 50% da parcela, você vem falar para mim que é ruim? 50% da parcela, 50% do saldo em caixa para contemplação. Então, tipo assim, o número de contemplados vai ser menos menor se você for por isso proporcional. Mas lá tá contemplando 12 pessoas. Tá bom, mas é 5 mil participantes. Tem que contemplar mesmo 12 pessoas, porque eu com 900 pessoas já contemplo 12 pessoas. Então, assim, a gente tá falando de sustentabilidade em grupo. Bianca, na Porto Seguro não tem grupo ruim? Tem. Tem grupo que é ruim. Entendeu? Só que eu não ofereço meu cliente, porque eu não vendo qualquer coisa. E como você sabe se o grupo é ruim? Não tem contemplação. Saldo em caixa, você deu Saldo em história. caixa. E isso aí é uma graça, é maravilhoso, porque dentro do aplicativo da Porto Seguro você consegue ver quanto foi arrecadado. Porque o que que é o consórcio? Consórcio é um grupo de pessoas que paga parcela, arrecada um saldo, e esse saldo é dividido entre as pessoas que foram sorteadas ali, entendeu? Então, assim, falando de maneira bem conta de padaria, tá, gente? É assim, se não tem. Bianca, mas tá em 50%, 70% o valor de lance.
Não é isso, tá, gente? Na Porto não tem só isso. Mas inflacionou, o lance chegou a 70%. Um exemplo. Tá bom, 70%. Dentro desses 70% ainda contemplou 8 pessoas. Você tá Entendi. entendendo? Entendi. 70% foi um lance maior. O maior lance, E quanto que 70%. sai um menor? Tem lances que contemplam com 47, 45, 35. Aí entra o grupo rodado. Um grupo já que tá em andamento. Dá só um Quanto exemplo, dá só um exemplo para mim. Eu quero comprar, por exemplo, um automóvel. Quanto que eu preciso ter de lance para eu poder comprar uma carta de automóvel e ser contemplado em menos de 90 dias? isso, um É um grupo. trabalho, gente, que a Bianca faz constantemente e eu tiro o chapéu para ela porque ela de fato contempla. Então eu tô abrindo o jogo aqui, eu quero entender. Isso você tá falando de um grupo já em andamento, né? Não, é assim, ó, dentro da sua realidade, tá? Do que você Tá, vê do dentro de um mercado. perfil. Quanto que o cliente, não faça conta de parcela, nada. Eu quero saber assim, a partir de quanto o cliente tem chance real de ser contemplado num consórcio, se ele fizer com você, com seus conhecimentos dentro da Porto Seguro. De recurso próprio, ele pode entrar com 30% de recurso próprio e o lance embutido que a gente contempla ele. Isso você tá Dentro de falando para 90 dias. imóvel. Para automóvel e para automóvel, no caso, foi a sua pergunta, né? Então, para automóvel é menos, né? Tem menos, eu digo um grupo menos rodado, uma parcela confortável, né? A gente aí tá colocando um cenário mais que o povo busca, né? Então, 30% é o suficiente, porque ele vai juntar os 30% que ele tem, mais o recurso da própria carta, né? Que Exato. às vezes é 20, né? Às vezes. 15, 20%. Mas ela tá sendo muito conservadora, tá? Eu fiz a pergunta e eu É, sei a resposta, entende? uhum, A gente tem grupos na Porto Seguro a partir de 35% de lance. Por que que exatamente. ela tá falando isso? Porque a gente não consegue o quê? Vaga. A gente não consegue vaga nesses grupos. Então eu não posso expor algo aqui, é assim, até posso Vocês. expor, mas é algo que não É, é normal, tá? Não é quando a uma gente. coisa assim que eu tenho toda hora. Então, tem muitas vezes que o cliente chega e joga na mesa, ó, preciso disso e disso, eu falei, entendo. Vou buscar pra você e assim que eu tiver eu trago. Mas realmente tem cartas que a gente contempla, nesse caso, cartas que a gente contempla somente com embutido. A Porto Seguro, ela tem alguns grupos aí de automóvel, né, que já estão bem Rodados. rodados, né? Só que o que que acontece? Quando você pega um grupo de consórcio e um grupo de uma empresa sólida, confiável, que não faz reposição de participantes contemplados, tá? Que tem 600, 900 ou 400 participantes no grupo, não 5, 2.000, tá? Quando você trabalha com uma empresa assim, que os grupos realmente eles têm data para iniciar e data para acabar, Exato. conforme vão passando os meses, né, o percentual de lance vai diminuindo. Só que o prazo para pagamento, ele também está menor, É entende? porque o consórcio nada mais é do que o valor do crédito mais a taxa administrativa diluído no prazo, né, gente? Então é uma Então, se o conta grupo, bem se o grupo tem simples. 100 meses e ele rodou 20, o prazo que falta é 80. 80. Então o Então, seu valor de crédito vai ser diluído em torno de 80 meses. sua parcela aumenta. Mas Exato. tem lance, sim, embutido, contempla só com lance embutido. Raridade, porque não tem vaga, não é porque não contempla. Também não é tão fácil também de contemplar só com embutido. Tem pouquíssimos grupos, né? Pouquíssimos. E é por isso que também é difícil de conseguir vaga. Mas assim, ó, a partir hoje de Mas se eu 30%, te falar que mês passado teve um grupo que contemplou com 1%. eu acredito, já vi. 1,2. 1%. É. Foi um negócio assim. É ridículo. Porque o que você faz com E 1%? quando a gente está falando de consórcio de automóvel, o consórcio de automóvel é o seguinte, ó, a taxa administrativa gira em torno de 18%, certo? É, Do automóvel. E o que que acontece? Hoje 16, 18 os juros do financiamento, ele está 2%, ao mês. 2,2% ao mês. Se você dá 50 mil de entrada no financiamento, você vai financiar 50, tá, você vai pagar 2% ao mês. O consórcio está dando 18% no total. Quer dizer o quê? A partir do nono mês, o consórcio já é mais vantagem. Então, muitas vezes você pega um grupo lá com 24 meses, que está se encerrando, você dá um lance lá de 10%, tá? Isso aí é só hipotético, porque nós não temos essa vaga. Se você quiser essa vaga, você entra em contato e a gente vê o que pode fazer. Mas não uma raridade. Mas a pessoa consegue dar 10% de lance e parcelar o carro dela em 24 meses com juros menor do que um financiamento. Onde é que você Exatamente. consegue um negócio desse, né? É praticamente sem juros, né? Sem contar que a análise de crédito do consórcio ela é muito mais liviana do que a análise de crédito de um financiamento. E é importante dizer isso, tá? Que isso é uma coisa que pega muito nas outras administradoras, que é o fato da análise de crédito. Ai, na hora de comprar é tudo mil maravilhas, na hora de sacar o crédito, você não consegue nem fazendo oferenda, você não consegue, gente, juro. É um caos. Então, assim, o que que a gente fala? A Porto Seguro, ela faz uma análise prévia. Abriu tela, que a gente chama no banco, né? Aham. Que hoje a gente é a Porto Bank, né? Então, abriu tela, você já está
sendo aprovado, tá? Não abriu, não adianta, tá? Agora abriu, a gente já tem essa possibilidade aí e da gente estar fazendo a aquisição do crédito. A única coisa que você tem que comprovar é movimentação bancária, né, no caso, e a Porto é muito flexível, pode ser via extrato. Então, assim, não cai nessa de que ai, todo mundo pode comprar consórcio. Não é assim, tá? A administradora que aprova todo mundo compra o consórcio vai ter problema na hora de sacar o crédito, porque você vai passar por uma análise de crédito para fazer a aquisição do bem. Então, assim, prestem atenção nisso. Não existe, como eu falei no começo, não existe milagre. E assim, a gente tem que ser cuidadoso com o cliente para não ter problema posterior, entendeu? Mesmo que seja um cliente longo prazo, cara, tem que se organizar aí para na hora de fazer o saque do crédito. Legal, maravilha. E quem quer comprar um consórcio com você, como é que faz? Me chama! Fala comigo, bebê. Me chama onde? Aqui, ó. Vou postar esse vídeo, tá? E lá vai ter um link pra você que quer comprar um consórcio com a Bianca, pra você que quer entender mais sobre consórcio, tá? Exato, vou deixar meu telefone corporativo, tá? Com Vai ter, vocês, vocês o vão ter link. acesso lá pra poder Daí prosear. pode me chamar, pode conversar comigo. Não, às vezes, Bianca, não quero fazer uma aquisição agora, mas eu preciso tirar dúvidas. O ano está iniciando aí. A Porto começa o ano de 2026 sendo recordista em crédito, tá? Contemplações e aquisições, tá? De bens. E a gente tá. Eu sou Porto Lovers, né? Sim. Sou apaixonada no que eu faço, eu tenho muito amor no que eu faço. E meu êxito é o êxito de vocês, né? Então, assim. Ano que vem tem muita coisa boa vindo por aí, muita Com toda novidade, certeza. tá? Porto Seguro tá se renovando todo ano e eu tenho certeza que a gente vai achar o melhor negócio para vocês. Mesmo que você fale, Bianca, eu quero pagar parcela baixa, quero contemplar, eu tenho X, tenho aquilo. Vamos conversar. Vamos conversar que sempre tem aí um negócio bom para ser feito, né? Fechou. E sempre com muita ética, com muita confiança e sempre olhando com a visão do outro. Entendendo se o que Exatamente. você está vendendo para aquele cliente realmente você compraria, tá? Exatamente. É isso? Exatamente. Gente, obrigado pelo bate-papo aqui. Agora nós vamos pro próximo bloco. Vamos lá, agora nós temos algumas perguntas aqui que foi preparado pela nossa equipe de produção chamada Vitor, a equipe toda, a equipe de um homem só, né? Diga-se de passagem, é um excelente profissional, gratidão pelos seus trabalhos aí, deixar registrado isso aqui, você pode postar, ele que administra minhas redes, pode postar e marcar você lá, tá? Mas ó, gente, não adianta querer contratar ele não, que não O tem Daniel já aqui. tá saturando o moço. Não, nós temos um contrato de Tá demais. fidelidade, tem exclusividade, ele não pode voltar pro segmento, é no mínimo 100 anos de prestação de serviço. Sem salubridade. Viu? Fala pra mim, Vitor, qual que é a pergunta que você separou pra nós? A primeira é, por que a maioria das pessoas não consegue vender um consórcio? Putz! Eu respondo ou Bravo, você hein? responda? Ah, vamos responder juntos. Por Manda aí. quê? Ah, tem um monte de problema. A maior parte dos problemas deles são as crenças, é o medo. O medo que impede a Na pessoa. verdade, eu vejo muito Conhecimento. que, primeiro, conhecimento e segundo, que a pessoa se põe no lugar da outra. Tipo assim, ela acha que a verdade dela sobre a vida, entendeu? Tipo assim, o meu cenário, eu julgo o seu cenário, entendeu? Nossa, essa parcela tá muito cara. Mas tá cara pra quem? Esse lance é muito alto. Alto pra quem? Tá entendendo? E às Então, vezes tipo quem tá assim, é isso. vendendo, quem tá começando, não tem dinheiro, nem pra pagar parcela, nem pra dar lance. Aí se ele se coloca no lugar do cliente, ele não pode comprar. E por isso ele não vende. E pode acontecer o contrário também, tá? De tipo assim, nossa, a parcela aqui tá muito barata, tá boa demais. Mas e o cliente, pra ele não tá bom, entendeu? Por isso que eu falo que o cliente sempre vem em primeiro lugar e a gente tem que entender a necessidade do cliente, que é única. Não tem como você trabalhar só batendo tabela e simulador. Você tem que sentar com o cliente e saber o que ele precisa. Então, são 3 pilares aí pra você que tem dificuldades em vender, tá? Que você precisa estruturar para que você consiga começar a vender, tá? O primeiro pilar é o conhecimento. Sem o Exato. conhecimento é impossível que você faça qualquer tipo de venda. Você não pode convencer ninguém de que algo é bom, sendo que nem você sabe, E é entende? conhecimento sobre o seu produto, sobre o produto do concorrente e conhecimento sobre o mercado. Conhecimento sobre o produto do concorrente, sobre o produto do mercado. Muito bem pontuado. É, outra, outra, outro ponto crucial para que você consiga ser bem-sucedido nas vendas de consórcio é saber entender o cliente, se colocar no lugar do cliente, tá? Exatamente. E o terceiro e último, porém não menos importante, você sabe qual que é? Mandei. Fechamento. Quem não dá fechamento
Não vende, meu amigo. Todo momento você está cercando o fechamento. Não perca a intenção. O cliente sentou na frente, é para ele fechar. É o time. É. É o Então, time. tipo assim, você deu risada, você conversou, você entendeu sobre a vida do cliente, você tem que entender, tá? Entender para que que ele tá comprando o carro, para que que ele tá comprando o imóvel, se ele tem filho, se ele não tem, se você vai sugerir um carro. Você tem que entender. Hoje em dia eu tenho 3 filhos. Se uma pessoa vem para mim e sugere que eu vou fazer uma carta de automóvel baseado que eu vou comprar um mob, gente, não, entendeu? Preciso de um carro, um SUV, no mínimo um SUV, tá entendendo? Para suprir a minha necessidade, que é diferente às vezes da pessoa que tá me vendendo. Então, assim, tem que entender muito a necessidade do cliente. E no olhar do vendedor também, você precisa, a primeiro momento, você precisa gerar relacionamento. Você Exatamente. precisa fazer com que Um a pessoa relacionamento confie. sincero, tá, gente? Não é só. O que eu tô dizendo aqui não é só. Entendam, por favor, tá? Procure pontos em comum entre você e o cliente. O que que ele Porque gosta, o que que você você vai gosta. compartilhar com ele vários Família, meses, né? filhos. Mesmo após a contemplação. E o seu cliente é o melhor lugar para você arrumar outros clientes. É, Indicação. Um cliente satisfeito, ele é uma fonte de indicações. Infinita. Então, assim, o primeiro passo de uma venda bem estruturada é você gerar relacionamento. O segundo passo é você gerar autoridade, mostrar que você conhece. O terceiro Conhecimento. passo é você conhecer, se entender no lugar do cliente, entender o ponto de vista dele e o lugar que ele está hoje, tá? Uhum. O quarto passo é você saber montar uma proposta bem elaborada dentro daquilo que o cliente pode pagar. Pelo E o- amor de Deus, saibam fazer cálculo. Não É. dependam só de simulador, tá? Você tem que saber fazer na unha. Por favor. E o quinto passo, meu amigo, dá fechamento. Se você seguir esses 5 pilares aqui, não tem como não vender, tá? Não tem como não vender. A gente pode te ensinar um monte de coisa, mas só com isso aqui você já consegue vender 2 milhões por mês tranquilamente, não consegue? Exatamente. Precisa conhecer o produto, gerar relacionamento, gerar autoridade. Depois que você gerar autoridade, você precisa entender o cenário do cliente, montar uma proposta, apresentar a proposta e dar fechamento. É isso. Ai, e o primeiro milhão a gente nunca esquece. O primeiro milhão do vendedor é inesquecível, gente. Trabalhem para poder viver esse momento, porque é realmente incrível. É isso, gente. Gratidão. Vamos para a próxima pergunta. O processo de vendas do consórcio é difícil ou as pessoas que dificultam? Essa é para você. Eu acho que as pessoas que dificultam. Eu acho que é a falta de conhecimento e de clareza que acaba dificultando o processo. Eu acho que é isso. O processo sempre é muito, pelo menos pela Porto, né? O processo é sempre muito claro, a gente consegue explanar, na verdade, isso para o cliente de forma bem objetiva. E tem muita gente que fica enchendo linguiça, sabe? Fazendo firula. E eu acho que o processo é simples, eu sou uma pessoa muito direta. E eu já falo pro cliente, olha, contemplou, o próximo passo é assim, assim, assado, essa é essa documentação. E é isso. O segredo é o seguinte, né? Você precisa ter o conhecimento para você poder ter a firmeza de bater no peito. É isso aqui, entende? Ou não é isso aqui, entendeu? Então é Então, sobre isso aí. é isso aí. Eu acho que é muita firula. Próxima. O que vocês acham das pessoas que empurram consórcio? Essa é pra mim. Eu acho que você é um ser desprezível, desprovido de luz, certo? Que infestam a Manchester Paulista. Essa é pra você, Caju. Gente, é o seguinte, ó. Isso aí é brabo. Eu vou falar do ponto de vista do vendedor, tá? O vendedor precisa vender. Não importa o que aconteça. Ele O tem vendedor meta, né? precisa vender. Então, se você precisa empurrar um contrato em alguém, empurre! Porra, empurre, entende? Só que faça o melhor possível para que você não precise mais fazer isso. Entende? O começo é difícil para todo mundo. E ninguém começa No vendendo para começo- cliente milionário. No começo você vende parcela, né, gente? E aí tá tudo certo, entendeu? Eu conheço muitas pessoas que vendem parcela e tá tudo bem. Tipo, essa parcela cabe pra mim, entendeu? Então eu vou fazer. E é sobre isso. Não, mas nós Só estamos que falando, assim, estamos falando de empurrar mesmo. De empurrar mesmo. O cara só tem o Não dinheiro faço. da primeira parcela. O cara não tem dinheiro para lance, não tem dinheiro para nada. Entende? não Bianca, faço. não faz, tá? Eu, hoje em dia, nem a pau. Não faço. Não bato meta. Eu nem- Fico sem Ó, vender. Gente, de desculpa, verdade, eu fico sem vender, acha mas que eu não sou faço. arrogante, mas eu não converso com essa pessoa. Mas sabe o Entende? que é? Não, ó, não agora assim, sem arrogância, sem nada. Já aconteceu do cliente vir pra mim e não ter o dinheiro. Tem o dinheiro da parcela e eu vou arrumar o dinheiro no próximo mês. Falei, então você já parou pra pensar que o melhor pra você agora seria pensar em expansão, arrumar um outro trabalho, uma outra fonte de renda, não fazer um consórcio? Tipo assim, tipo assim, eu falei numa boa pro cara, sabe? Tipo assim, você me permite, eu acho que você deveria
expandir a sua fonte de renda. Arruma um bico, trabalha de motoboy, faça outras coisas, entendeu? Tipo assim, pra você, arruma mais um trabalho, sabe? Tipo assim, trabalho meio período. Arruma outro meio É, período só pra que, só poder que, só que, só você que isso aqui é o seguinte, fazer ó. isso. Essa orientação, o que que acontece, meu amigo? A gente não E o cara pode. volta, viu? O cara voltou e fechou comigo o consórcio. E ele agradeceu que tinha feito isso. Você também já passou por isso aí? Sim, o Felipe, né? O Felipe foi um Também, meninão é. bom também, demorou um ano pra comprar. Queria Exatamente. comprar, Mas ele eu falei voltou. para ele que precisava, falei na cara dele, falei assim, amigo, você não precisa de um consórcio, você precisa de um emprego. Ele É, já e assim, tinha é o com trampo, toda não a precisava de gente, isso aí outro. é com toda a E ele me humildade agradece possível pra tanto, cara, pessoa, até tá? hoje, porque a família dele prosperou depois desse conselho. Ele é motorista, né? E ele começou a trabalhar de motoboy à noite e complementou a renda dele e melhorou a qualidade de vida. Mas assim, ó, a pergunta é sobre empurrar, né? Repete a pergunta aí. O que você acha de pessoas O que que você empurram? acha das pessoas que empurram consórcio? Tá, eu acho que as pessoas que empurram consórcio, de fato, elas não sabem o que estão fazendo. Não tem Porque conhecimento nem funil suficiente pra não, poder é assim, ó, ter clientes. porque é um negócio fácil, né? É um dinheiro fácil, né? Diz o ditado que tudo vem fácil, vai fácil, mas não é bem por aí. É porque quando você empurra, você não, ninguém empurra um consórcio, a pessoa não aceita um consórcio empurrado, entende? Ela aceita um consórcio enganado. Então, Exatamente. quem empurra um consórcio não está empurrando um consórcio, está enganando alguém. E aí fica a sua consciência, entende? Sobre empurrar consórcio, eu acho massa. Eu empurro consórcio todo mundo. Não quero nem saber. Mas assim, você tá falando empurrar consórcio de uma maneira que, Empurrar de vender. tipo assim, Entende? consórcio é bom, faça consórcio, gente, entendeu? Tipo assim, eu chego num lugar e eu falo do meu trabalho, eu falo do meu consórcio, tô empurrando. Mas aí você enganar o Então, outro empurrar, é. eu empurro. E eu acho super, você tem que empurrar mesmo. O vendedor tem que vender até as tampas. Agora, enganar as pessoas é um problema. Então, Exatamente. se você atualmente vende sob base de mentira, ou inverdades, ou informações omitidas, repense, porque a conta vem. Entende? É, e a Castelo gente de não tá areia, falando só de né? estorno, tá? Porque quem não É sabe, o espiritual, consórcio tem mano. estorno, tá? É espiritual O também, cliente não malandro. pagou, tem estorno. Aqui se faz, aqui se Então, paga. assim. E ó, eu tô falando sobre a ótica de quem pagou, tá? Não tô falando sobre uma percepção, não. Estou falando sobre a ótica de quem pagou, entende? É, Então, assim, mano, não engane ninguém, cara. Não engane ninguém. Empurrem todo mundo, mas não enrole ninguém, entende? É isso. Dá para bora. viver só de consórcio ou é apenas uma renda extra? Ó a pergunta. Dá pra viver só de consórcio, Bianca, ou é apenas uma renda extra? Dá pra Ah, viver, hein? eu quero. Tranquilo. Dá pra viver? Responde você primeiro. Nossa, Dá. vai. O consórcio não só dá para viver dele, como ele também é um provedor de renda extra, tá? O É, temos consórcio, os dois. É, na verdade, eu não sei se ele você é quer falar fonte de sobre isso. capital. O consórcio é fonte de capital. O consórcio você levanta dinheiro para investir em outras coisas. O consórcio te É, deixa rico, meu amigo. Essa é a verdade. Tem um é. monte de gente ficando rica com consórcio, entende? É, na verdade, a gente tem muitos indicadores, né? Tem o primo que indica o consórcio, tem aquele cara que é dono do time de futebol, esqueci o nome dele, Flávio Flávio Augusto, Augusto, Pablo Pablo Marçal. Marçal, e é tudo consórcio, gente. É E consórcio. eu também faço consórcio, a gente também faz consórcio, a gente também vende, a gente também compra consórcio, porque o consórcio é maravilhoso. Ah, mas o consórcio é maravilhoso porque você é fanático. Não, a gente Não, é senta e porque te mostra você os tem que números. saber trabalhar, tem que ter conhecimento Tá. sobre o produto, mercado, Sabe qual que é o problema? Sabe qual que concorrência. é o problema do consórcio? O problema do consórcio, o consórcio não tem problema. Quem tem problema são as pessoas. São indisciplinadas, E na entende? verdade é mais do que uma indisciplina, né? É, na verdade, a pessoa. Chegou um cliente pra mim, vamos lá, um case. Chegou um cliente pra mim, Bianca, não consigo aprovar financiamento, não tenho dinheiro pra comprar à vista, e vou conseguir tirar o carro no segundo mês? Não, não vai. Aí por quê? Porque o valor de parcela que o coleguinha conseguia pagar não era de um grupo muito rodado. Então temos um ponto aí. Segundo ponto, a pessoa não estava conseguindo financiar, não tinha dinheiro para comprar à vista. Só que ele tinha um bom valor de lance poupado. Aí você fala, assim, fala o que para a pessoa? Vamos fazer um consórcio. Eu falo que você entra, oferta o lance e depois eu vejo como que eu faço para defender a sua análise de crédito. Exatamente. Exatamente. Então, assim, E a gente tem contato, tá, galera? A gente tem acesso para entrar na mesa de análise de crédito e falar assim, por que que não tá aprovando? Ah, não tá aprovando por causa disso. A gente vai lá, resolve e passa a ficha de novo, até aprovar, entende?
É isso. Então, tipo assim, é uns negócios que a gente tem que parar pra pensar e Mas consórcio só, não é assim, qual que é a parada também? Deixar claro, né? Se o cliente passou na tela inicial da Porto Seguro, tá ele só precisa aprovado. comprovar a renda, tá? Exatamente. É que nem ele perguntou, né? Dá pra fazer renda extra ou dá... Gente, na Porto Seguro você indicou o cliente pro consultor, ele paga a comissão. Ué, vamos Então, abrir tipo essa assim, janela de oportunidade, então. A, parceiros, a Porto tá pagando parceiros. quanto pra indicação? Então, uma variável aí, né? De meio a 0,9, né? Mas é 0,5%, Em né? cima do Então, crédito obtido. mas tem que ser, a pessoa tem que ter o quê pra poder se tornar parceiro da Porto? Olha, a gente tem tipo de parceria informal, que é direto com o consultor, né? E É. tem o tipo de parceria que é a parceria formal, que daí, no caso, são pessoas que têm um CNPJ, né? E aí, eles vão providenciar uma ficha de cadastro bem básica, a gente 0,5% manda, garantido, né? 0,5% pago diretamente Ó, pela então, ó, corporadora. se você enxerga o consórcio como renda extra, se você quer uma renda extra através do consórcio, você é amante de Exato. consórcio, você conhece a empresa Porto Seguro, você quer se tornar um parceiro da Porto Ou Seguro, um você quer se indicador, tornar, quer conhecimento suficiente, lembrando que isso você só indica, gente. só Você pela indicação, indica. 0,5% à vista, Exatamente. tá? Então, Indicou, o cliente fechou, você tá ganhando dinheiro. então respondendo, Vale lembrar que a Porto pagou pra um parceiro semana. Vai pagar agora, né? O cliente fechou, o parceiro ganhou R$ 7.300 só de indicar. quanto que o Juliano ganhou em julho? 30 mil, né? Em agosto? 30 mil. Só um parceiro, tá? Fez 30 mil, e a gente tem De os extratos aqui, a gente indicação. mostra, apresenta a pessoa, conosco não tem rosco. Indicação. Então, a sua pergunta, voltando, é... Dá pra viver de consórcio e Dá, dá pra fazer renda extra. dá para viver de consórcio, né? Que a pergunta tá um pouco assim, tá? Ele tá perguntando num contexto que se eu for vender consórcio, eu posso largar tudo para vender consórcio? Pode. Nossa, foi curta e grossa. Gente, o consórcio, Cirúrgica. o consórcio é o seguinte, não só dá para viver de consórcio, como dá para renascer através do consórcio. Você que está endividado, você que não aguenta mais trabalhar de CLT, tá? Você que quer um caminho para você prosperar na vida, não tem um produto melhor do que o consórcio. Revira suas redes sociais, você vai ver quanta gente tá ficando milionária com É, consórcio. isso aí eu posso trazer pra você, assim, que o consórcio realmente mudou minha vida. E não foi Mudou a a primeira nossa vez. vida, a nossa Então, vida. assim, eu trabalho num outro escritório onde tem mais 10 pessoas e essas pessoas todas podem falar pra vocês. O consórcio da Porto Seguro mudou a minha vida. De quem contava trocado para poder É, abastecer, vendia roupa no usada brechó. no brechó para poder comprar mistura ou arroz com feijão. E hoje, com lerita aí de 40, contra-cheque de 42 mil, média de 35 mil nos últimos Lembrando 3 que, meses. assim, gente, tem pessoas na Porto que vendem muito Tem mais. gente que Tipo faz assim, 200 mil muito por mês com mais. comissionamento de 1%, tá? É, muito mais. Então, tipo assim, eu sou uma formiguinha perto do que realmente tem aí no mercado pra oferecer. O pessoal faz dinheiro de verdade com o consórcio. Consórcio é uma máquina de dinheiro. Se você quer saber mais sobre essa máquina, clica aqui, cai para dentro aqui. Rapidinho você vai aprender. Próxima, Vitor. Qual foi a virada de chave na vida de vocês que aumentou as vendas? Que aumentou as vendas? Hum, Ah, a virada de chave foi essa. Foi a verdade. verdade, relacionamento, entendeu? É saber ter conhecimento pra poder não passar vergonha. Não passar vergonha. Meu, Gente, porque vocês querem. Todo mundo fala que é um cliente grande, né? Que é os peixão, né? Uhum. Só que para você lidar com o peixão, primeiro você tem que ter muita firmeza. Você tem que ter muito conhecimento sobre o produto que você está vendendo, sobre o produto do concorrente, porque não adianta nada você ir lá e queimar o produto concorrente com inverdades, né? Tipo assim, tem que falar dentro. Eu normalmente não queimo, eu exponho os meus. Falo, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem. O que, que é melhor para você? Ah, melhor para você, para mim é aqui. Então, beleza, vamos fechar. Você tá entendendo? Então, é isso. Pra mim, pra você conseguir grandes clientes, você tem que lidar sempre com a verdade e o conhecimento. Eu acho que não tem dupla melhor, né? A grande virada de chave é simplesmente defender a verdade. Bater o consórcio é bom, é maravilhoso, entende? Mas se tiver o cliente querendo contemplar, que nem nosso melhor cliente, ele fez um consórcio de 1 milhão, melhor até agora, né? Porque tá vindo mais aí. Ele fez um consórcio de 1 milhão com a Embracon. O cara falou para ele que ele ia contemplar com 200 mil de lance. Eu falei na cara dele, falei, Não vai contemplar, você você foi foi enganado. enganado. E ele queria bater em mim. Demorou uns 3, 4, uns 10 dias pra passar a raiva dele, que ele tava com raiva de mim, porque ele queria comprar de mim e eu não conseguia atender ele.
Olha pra você ver a situação. Ele comprou do vendedor da Embracon de raiva, o cara enganou ele. Aí ele voltou comigo. Com a gente, né? Quanto que ele comprou com a gente? 7 7 milhões e milhões. 200 mil. No primeiro mês, a gente contemplou 20 cartas, né? Depois a gente, as coisas mudaram um pouco, né? Mas a gente fez o nosso trabalho, entende? É, E não, as coisas mudaram porque ele foi ofertando um lance conforme a é, ele, carteira ele, dele. ele, Ele continua contemplando, é que você falando desse jeito, da intenção de que o cara não, voltou ele tá, atrás, ele né? tá contemplado. É. Todo mês a E gente na verdade contempla. agora ele vai fazer uma aquisição de outro imóvel, né? Com mais 5 cartas dele que estão contempladas, né? Vai fazer a quitação desse imóvel. Sim. Até janeiro aí É, a sai o gente já valor da colocou no quitação caixa mesmo. dele, entre consórcio e alguns outros recursos, a gente já colocou no caixa dele 700 mil com 500 mil mais 500 mil. 1.900.000 mais ou menos, tá? E vai entrar mais 2 milhões aí nos próximos dias. Então é Exatamente. isso, gente. Próximo. Para finalizar, que tipo de pessoa não deveria vender consórcio? Nossa. Que tipo de pessoa não deveria vender consórcio? Pessoas que não têm espírito empreendedor. Hunter. É. Não, Famoso Hunter. mas quem assim, quem que não deveria? Hunter é o nosso curso, tá? Pra você que não sabe, é método Hunter. Olha! É. A pessoa que não é hunter, ela não deveria vender, porque não é uma pessoa caçadora, não é uma pessoa que busca. Eu É, acho que mas é assim, essa. A eu pessoa acho, acomodada. Eu eu acho que a acho pessoa que acomodada, é ela não a deveria. pessoa acomodada, realmente. É assim, acho que, e vamos inverter essa pergunta, para quem que é vender o consórcio? Vender o consórcio é para pessoas que, primeiro, têm espírito empreendedor, Exato. né? Segundo, pessoas que desejam crescer financeiramente na vida. Crescer de verdade, cara. De verdade, enriquecer. O consórcio é caminho para enriquecimento, É tá? verdade. E se você tem hoje desejo de possuir bens materiais e dar um conforto acima da média para sua família, se você tem desejo de dirigir carros extremamente confortáveis, se você tem, Carro sabe, de luxo, casa carro de de luxo, luxo. o consórcio Você quer ter proporciona. ascensão, né? Proporciona esse acesso. Agora, se você é uma pessoa que está satisfeita com a sua vida, você é uma pessoa que 3 mil por mês você se vira, 2 mil por mês você se vira, sabe? Tá tudo bem também, só não Mas é pra consórcio você. não para você, talvez como cliente em algum caminho, mas assim, como vendedor não é para você. Então, para você hoje que está quebrado, por exemplo, você saiu de uma situação que você está indignado porque o dinheiro não está dando. Consórcio é para você, tá? Você que está indignado com a sua situação financeira, você que sente dificuldade para prosperar, você que sente escassez, você que não consegue comprar nem o básico para sustentar sua casa, para manter sua família, você que está passando assim, trabalha certinho, tem um espírito empreendedor e fala assim, meu, eu não aguento mais essa situação de pobreza, tá? O consórcio é para você, o caminho, vendas, vender consórcio é para você, para te tirar dessa mentalidade de escassez, desse buraco de sofrimento E pra aí. quem também quer mudar de vida, né? Pra Tipo quem quer assim, mudar às de vezes, vida, o às consórcio é pra vezes quem quer mudar de você vida. não tá tão ruim assim, mas você quer mudar de vida, entendeu? Tipo assim, ver novos horizontes, viver o Vamos extraordinário. refazer isso aí, vai. Vamos viver o extraordinário, né? A pergunta é, Vou quem... fazer então que tipo de pessoa deveria vender consórcio? Isso, tá. Que tipo de pessoa você acredita que deveria vender consórcio? Quem quer viver o extraordinário? Caramba, hein? E Eu o que é o acho. extraordinário pra você? São novos mundos, novos ares. São coisas que você olhava quando era criança e você falava: olha que legal, mano, que da hora. E você fala assim: agora eu vou ter, o meu filho vai ter. Eu vou ir num shopping lá no Shopping Catarina e vou sentar numa mesa e vou comer sem olhar o valor do cardápio. Eu vou poder entrar numa Calvin Klein, numa Dolce Gabbana, numa Gucci, escolher uma bolsa. Eu vou poder entrar num lugar, vou ir lá no posto lá em São Roque, lá que tem aquele perto da Catarina. Vou ver os carros dos caras, mano, e eu vou ver porque eu quero entrar dentro de um carro desse. Eu quero viver isso, eu quero proporcionar isso pra minha família. Eu quero viver o extraordinário. Eu acho que o consórcio é isso pra mim. Amém. Então, se você deseja mudar de vida, se você deseja prosperar, o consórcio, vender consórcio é pra você. É isso.